Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar uma aplicação NetMaui para calcular o IMC, Índice de Massa Corporal, e mostrar um exemplo prático de utilização do padrão MVVM. O Índice de Massa Corporal é uma medida que é usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Então a aplicação NetMaui que nós vamos criar nesta semana vai ser bem simples. Nós vamos usar controles e layouts básicos do NetMaui e assim nós vamos usar para criar aqui essa aplicação controller slider para definir a altura e o peso e assim calcular o IMC, exibindo o resultado com o valor e um texto relacionado. Então, para criar essa interface, nós vamos usar uma única view, a view IMC view.xaml, onde nós vamos usar como layout principal o layout Flex Layout. Esse layout é um layout que permite organizar os seus filhos horizontal e verticalmente em uma pilha, encapsulando esses filhos para caber numa única linha ou coluna e controlando também a orientação e o alinhamento. Então, nesse layout, nós vamos empilhar verticalmente um horizontal stack layout e 3 frames, que eu estou mostrando aqui nessa figura. Na parte superior, nós temos aqui um horizontal stack layout contendo uma imagem sendo exibida usando a view image. A seguir, nós temos um frame que contém um stack layout que está empilhando 2 labels e um controle slider para definir a altura e o peso. E por último, nós temos um outro frame contendo um stack layout que empilha 3 labels para exibir o resultado. Você vai encontrar diversas aplicações NetMaui para calcular o IMC, que usam um visual mais elaborado com controles mais sofisticados. O nosso exemplo ele é bem básico porque ele visa focar na aplicação do padrão MVVM. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou selecionar a opção Create New Project, marcar aqui NetMaui App, clicar em Next. Aqui eu vou criar esse projeto e vou salvá-lo aqui nessa pasta aqui, E vou dar um nome para ele de Maui IMC. Vou clicar em Next, selecionar aqui o Netset, clicar em Create. E aqui está o meu projeto criado no Visual Studio 2022. Então agora, para mim organizar o código aqui, nesse projeto eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de MVVM. E dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta que vai ser a pasta Models. Depois eu vou criar a pasta Views. E depois vou criar a pasta View Model. Estou definindo essa estrutura para mim organizar melhor o código, mas você não é obrigado a seguir essa estrutura nem essa organização que eu estou utilizando aqui. Então aqui eu vou iniciar na pasta View, vou criar uma Content Page, vou incluir uma Content Page aqui, selecionando a opção Add New Item e aqui eu vou marcar NetMaui Content Page XAML e vou dar um nome aqui para essa Content Page, que vai ser a nossa View IMC view.xaml. Então, criei aqui na pasta Views, a minha view IMC view.xaml e aqui eu vou definir essa página como a página principal, indo no code behind do arquivo app.xaml e aqui, eu vou definir o código da main page como new, vou colocar aqui navigation page new IMC view e preciso incluir uma referência aqui aonde eu criei essa view. Pronto. Então agora a minha view IMC view vai ser a página principal. Então agora eu vou focar na criação da interface do usuário aqui, na view IMC view. Então eu já vou selecionar aqui o emulador Android e já vou executá-lo aqui, e nós vamos montando o layout e acompanhando a renderização aqui na interface do usuário. Vou trazer aqui, o emulador para cá. Então, ele está renderizando, está aqui. Vamos ajustar esse título, colocar aqui, IMC. Então, eu vou iniciar definindo o layout principal que eu vou utilizar nessa aplicação, que vai ser o Flex Layout.
Eu vou usar esse Flex Layout para empilhar verticalmente as demais views que vão ser as views filhas desse Flex Layout. Então aqui eu estou usando a propriedade Direction, que define a direção e o eixo principal dos filhos. E a opção Column aqui está indicando que eu vou empilhar os filhos deste layout verticalmente. A seguir eu estou usando a propriedade Justify Content, que é usada para especificar como que o espaço vai ser distribuído em torno dos filhos ao longo do eixo principal. A opção aqui, o Space Evelyn aqui, ele indica que os filhos devem ser distribuídos de maneira uniforme, tendo espaço igual ao seu redor. Então agora eu vou criar aqui um horizontal stack layout para exibir a imagem. Então nesse horizontal stack layout, eu estou centralizando o seu conteúdo, que é uma imagem com esse nome aqui, usando a View Image. Para mim poder exibir essa imagem, ela tem que estar contida aqui dentro da pasta Resources, dentro da pasta Images. Vamos incluir essa imagem aqui no projeto. Vou selecionar clicando com o botão direito, Add Existing Item. Aqui vou em Images, Vídeo Aulas, vou marcar aqui para exibir todos os arquivos e vou selecionar essa imagem aqui que eu vou utilizar. Pronto, ela já está contida dentro da minha pasta Resources e ela vai poder ser exibida aqui. Como nós estamos vendo aqui, ela está aparecendo aqui no centro, mas conforme eu for empilhando as outras views, o espaço vai sendo distribuído aqui no Layout Flex Layout. Então a seguir eu vou definir o primeiro frame, que vai ser o frame onde eu vou permitir que o usuário defina a sua altura usando o slider. Então copiando e colando aqui, o frame, percebeu como as views elas vão se ajustando dentro do layout? É assim que funciona o Flex Layout. Então aqui eu estou definindo um frame, essa propriedade Corner Radius aqui, define um raio arredondado dos cantos do frame. Estou definindo uma cor de fundo e uma margem que define um espaçamento aqui entre o frame e o layout de 5 unidades. E a seguir eu estou usando um Stack Layout para empilhar duas labels em um slider aqui dentro. A primeira label está exibindo o texto qual a sua altura. E a segunda label eu estou definindo uma vinculação de dados usando o binding com a propriedade text dessa label, onde a origem, o source, vai estar referenciando a view slider que está sendo identificada com o nome slider altura, tá vendo? Slider altura. Então eu estou vinculando aqui essa propriedade text com a view slider. E aqui em path igual a value, eu estou especificando que o valor a ser vinculado vai ser a propriedade value aqui do slider, de forma que quando o usuário movimentar o slider, a propriedade aqui seja renderizada e exibida aqui como um valor na propriedade text. E eu estou usando aqui um string format para formatar o valor como um número inteiro, sem casas decimais, e estou incluindo aqui a palavra cm, de centímetro. Então, conforme o usuário selecionar aqui, ele vai exibir o valor selecionado aqui no texto. Aqui não está aparecendo porque não defini a propriedade de altura ainda, mas a vinculação já está sendo feita. Continuando, eu tenho o slider aqui, onde eu estou definindo um nome para identificar, para mim poder referenciá-lo aqui. Estou definindo um valor máximo de altura, seria 2,40 m, e um valor mínimo 35 cm. E estou vinculando aqui a propriedade value com a propriedade altura, que vai ser definida na minha view model. Dessa forma, quando eu usar o slide, a propriedade value vai ser atribuída à propriedade altura e vai atualizar a interface do usuário na propriedade text da label aqui, porque eu estou vinculando o value do slider altura e o value está vinculado à propriedade altura, que eu vou definir na view model. A seguir eu vou definir o outro frame, que é idêntico a esse, vai fazer o mesmo tratamento, só que para peso, Então eu defini um slider, dei o nome de slider peso, defini o valor máximo, o valor mínimo, vinculei ele com a propriedade peso, que vai ser definida na view model. Aqui no frame tem as mesmas propriedades que o frame aqui de cima, Vou colocar o background aqui para baixo. Estou usando o Stack Layout e empilhando duas labels e o slider. Aqui está exibindo o texto quanto você pesa. E aqui eu estou fazendo a mesma vinculação que eu expliquei aqui nessa label. Só que eu estou vinculando com a propriedade value de slider peso. E estou formatando usando a mesma formatação, só que aqui usando o texto kg, que representa quilos. E por último, vou definir o outro frame, onde eu vou exibir o resultado.
Então você percebeu que aqui as views filhas do Flex Layout foram se ajustando dentro do layout definido no Flex Layout, foram atribuindo espaços iguais entre elas e elas são organizadas dinamicamente. Então nesse último frame, ó, eu estou definindo aqui um stack layout e empilhando 3 labels. Na primeira, estou usando aqui um texto, né, ó, seu MCE. Na segunda, eu estou vinculando com a propriedade IMC, que vai me retornar o valor do IMC, que vai ser definido na ViewModel, e é lá que eu vou definir o cálculo. E é de lá que eu vou obter os dados para exibir aqui na View. E aqui a classificação, que vai ser uma outra propriedade, onde eu vou exibir peso normal, abaixo do peso, sobrepeso, obesidade, e vai ser exibida aqui. Então, ó, essa é a nossa interface do usuário, bem simples, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar na pasta, vou retornar para cá, ó, posso até parar a minha aplicação que eu vou definir um código na classe ViewModel. Eu vou vir aqui na pasta ViewModels, vou selecionar a opção Add Class, e vou incluir aqui, ó, uma classe que eu vou chamar de IMC ViewModel. Vou defini-la como pública e aqui eu vou definir as propriedades e vou fazer o cálculo do IMC e definir a classificação. E implementando aqui o padrão MVVM, eu vou atualizar e notificar a interface do usuário com o valor do IMC e a classificação relacionada ao valor obtido. Assim, as propriedades que eu preciso implementar aqui, ó, nós podemos verificar aqui na nossa view, olha, no código do arquivo Content Page, eu vou ter que definir as propriedades altura, peso, IMC e classificação, porque a vinculação entre a View e a ViewModel é feita através de propriedades públicas. Então, eu vou ter que definir essas propriedades. Retornando aqui para o meu código da ViewModel, essa ViewModel ela vai ser responsável então por fornecer os dados e as funcionalidades para a nossa View. Como eu vou implementar aqui o padrão MVVM, ela vai ter que implementar a interface iNotifyPropertyChange, que está presente no namespace System Component Model. Então, implementando essa interface aqui, ó, eu tenho a declaração de um evento público chamado PropertyChange, do tipo PropertyChange Event Handler, que é um delegate pré-definido na plataforma .NET para fazer a notificação das alterações nas propriedades. É por isso que eu estou implementando essa interface. Então, isso aqui é um recurso já disponível na plataforma .NET. A seguir, olha, eu vou criar um método privado que eu vou chamar RaisePropertyChange para notificar quando uma propriedade for alterada. Então, aqui neste código, eu estou disparando, ó, o evento PropertyChange para notificar que as propriedades que eu vou definir aqui foram alteradas. Observe que o operador aqui, ó, Elvis, ó, esse operador interroga ponto, também conhecido como operador Elvis, ele é usado para verificar se existe algum manipulador de evento registrado para esse evento aqui PropertyChange, antes de invocar. Se existir, ele vai invocar, passando como parâmetro aqui, ó, o objeto atual, representado por diz aqui, e uma instância de PropertyChange Event Args, que contém o nome da propriedade alterada, que está definida aqui pela letra V. Então, nesse código aqui, estou implementando a interface iNotifyPropertyChange e estou notificando as alterações das propriedades, usando este método aqui, que eu vou invocar depois, quando eu definir as propriedades, né? Então, para cada propriedade, eu vou ter que definir a invocação deste método aqui. Então, eu vou invocar esse método para duas propriedades. A propriedade IMC, vamos retornar para o nosso código XAML, para a propriedade IMC e para a propriedade classificação, para mim poder atualizar a exibição do valor do IMC e do texto relacionado com o valor obtido. Então aqui, para fazer isso, eu vou criar um método chamado atualizaIMC, onde eu estou invocando o método RaisePropertyChange para a propriedade IMC e para a propriedade classificação. Eu não defini essas propriedades ainda, por isso que ele está aqui reclamando aqui, falando que elas não existem. Então, quando eu uso aqui o nameOfIMC, o nome da propriedade ele é passado como uma string para o método RaisePropertyChange. Então, agora eu vou definir as propriedades. Então, eu vou iniciar declarando os campos de apoio, né? Que são definidos em caixa baixa.
peso e altura. E estou atribuindo valores iniciais do tipo double, olha, peso e altura são do tipo double. A seguir eu vou definir as propriedades, altura e peso com os gets e sets. Vou iniciar com altura, olha, e depois vou definir peso. Então a definição das propriedades usa esse código aqui, ó. O campo de apoio propriedade peso é definido com o nome peso, com caixa baixa, e altura com caixa baixa para a propriedade altura. Então eu estou definindo um get para obter o valor da altura e para obter o valor de peso. E no set, quando o valor for definido, a propriedade atualiza a altura, atualiza o peso. Em seguida, chama o método atualiza IMC, para invocar aqui a chamada do método rasePropertyChange. Então agora eu vou criar a propriedade IMC, que vai me retornar o valor do IMC e da classificação. Aqui a propriedade IMC está sendo definida aqui como sendo do tipo double. Estou usando aqui a sintaxe simplificada e aqui eu estou calculando o IMC. Como eu estou calculando aqui? Eu estou usando a propriedade math, o método round, para arredondar o valor do cálculo. E eu estou fazendo o cálculo dividindo o peso pelo quadrado da altura convertido em metro. Por isso que eu estou dividindo por 100 aqui. E eu estou arredondando isso com 2 casas decimais. Math round, aqui vai me retornar o valor e aqui o número de casas decimais que eu quero no arredondamento. Então aqui eu vou ter o valor da propriedade IMC. E por último, da classificação. Então essa propriedade é uma propriedade somente leitura, né? Então eu vou definir a propriedade de classificação, que com base no valor do IMC, olha, ele está retornando uma string. Também uma propriedade somente leitura. Então, com o valor de IMC abaixo de 18,5, eu retorno abaixo do peso. Abaixo de 25, eu retorno o peso normal. Abaixo de 30, eu retorno sobrepeso. Caso contrário, eu retorno obesidade. Então, dependendo do valor do IMC, a string retornada vai indicar se o usuário está abaixo do peso, está com peso normal, está com sobrepeso ou está obeso. Então, está definida aqui a nossa ViewModel usando o padrão MVVM. Naturalmente eu poderia implementar isso sem usar o padrão MVVM. Aqui eu não criaria uma ViewModel, né? E no code behind aqui do arquivo imcview.xaml.cs eu definiria a lógica. Aí eu iria usar os eventos do slider, né? Como value change, para fazer o cálculo. Seria uma abordagem sem usar o padrão MVVM. Usando o padrão MVVM eu tenho que implementar a interface iNotifyPropertyChange, definir as propriedades e na implementação da interface definir um método que vai permitir notificar as alterações das propriedades lá na minha interface do usuário. Então, na minha interface do usuário, eu estou fazendo a vinculação com as propriedades, né? Então, agora, para isso funcionar, eu vou ter que vir aqui no arquivo imcview.xaml.cs e fazer a vinculação entre a ViewModel e a minha view. Para isso, eu uso o binding context, né? Binding context. E dou um new, criando uma instância de imcViewModel. E incluindo aqui uma referência onde ela foi criada. Então aqui a propriedade binding context está definindo o contexto de vinculação de dados para a minha view, atribuindo uma nova instância da ViewModel ao binding context. Com isso, a minha ViewModel está sendo definida como o contexto de binding para a minha view, permitindo assim que as propriedades e métodos da ViewModel sejam vinculadas aos elementos visuais aqui da minha view. Então aqui eu estou fazendo a ligação entre a view e a ViewModel. Então agora se eu executar aqui no meu emulador Android, vou trazer o emulador aqui, nós vamos ver aqui o resultado. Então está aqui a execução do meu projeto. Deixa eu vir aqui para a ViewModel, olha. Então eu tenho aqui a imagem, os 3 frames, os valores iniciais. Então olha, vamos supor que eu tenha 1,88 m e eu pese, vamos pôr 89 kg, 88 kg. Então peso normal, o valor do IMC. Então conforme a minha altura aumenta, né? O valor do IMC e a classificação também são alterados. Conforme diminui a altura e o peso, olha, eu vou ter os valores do IMC e da classificação atualizando a interface do usuário graças ao padrão MVVM implementado aqui, nossa ViewModel. Então está aqui a nossa aplicação, ela é bem simples, mas ela ilustra a utilização do padrão MVVM, que você sempre deve utilizar nas suas aplicações NetMalware. Então era isso, até a próxima semana, se Deus quiser.